Vamos começar então com as nossas leituras de hoje, iniciando aqui com o Aos Pés do Mestre, e vamos lá. Não contente por ter feito todo este dano a si mesmo e à sua vítima, o maledicente tenta, com todas as suas forças, tornar outros homens cúmplices do seu crime. Ansiosamente lhes conta sua perversa história, com a esperança de que nela acreditem. E eles então unem-se a ele a enviar maus pensamentos ao pobre sofredor. E isso se repete dia após dia e é feito não por um homem, mas por milhares. Começas a ver quão vil, quão terrível é este pecado, tens de evitá-lo por completo. Nunca fales mal de ninguém. Recusa ouvir quando alguém fala mal de outrem. Porém, dize gentilmente, talvez isto não seja verdade, e mesmo que seja, é mais amável não falarmos nisso. Uma reflexão estoica. Sêneca. O sábio não ficará zangado com pecadores. Por que não? Porque ele sabe que ninguém nasce sábio, mas se torna. Ele sabe que pouquíssimos sábios são produzidos em qualquer época, porque conhece perfeitamente as circunstâncias da vida humana. E estava numa aula agora da Sociedade Teosófica. Aliás, elas acontecem todos os dias, às 19h30, no canal Sociedade Teosófica no YouTube. São grátis, tá? Então, se você quiser participar. Estamos justamente falando disso, sobre a justiça, né? A justiça, ela deve ser aplicada sobre a ignorância, né? O ato que foi feito em ignorância e não a pessoa em si. Como ele diz ali, não adianta ficar nervoso com uma pessoa porque ele cometeu um erro. Erro todos cometem, né? E a justiça, ela deve ser aplicada sobre o ato em si, não sobre a pessoa, de forma justa. Um conto zen, Árvore Sem Sombra. Mestre Keizan Jokin perguntou à monja Mofuku Sonin: o inverno acabou e a primavera está chegando. Há uma ordem para isso. Qual é a sua compreensão? A monja Sonin respondeu: nos galhos de uma árvore sem sombra, como pode haver qualquer estação? Mestre Keizan perguntou: e sobre o exatamente agora? A monja fez uma reverência e o mestre transmitiu a ela o Dharma e o manto de Buda. Mofuku Sonin viveu durante o século XIV no Japão. Foi discípula leiga do mestre Keizan, sendo ordenada em 1319. Seu marido, alguns anos depois, também recebeu a ordenação com o nome de Myojo. Ambos respeitavam e confiavam plenamente em seu mestre, tanto que deram a ele uma grande porção de terras e na escritura colocaram os seguintes dizeres: as terras são doadas com total liberdade e confiança. O reverendo Keizan pode usá-las como lhe aprouver, mesmo que queira doá-las para pessoas sem teto ou debilitadas. Isso era muito raro naquela época e mesmo hoje em dia. As doações eram feitas com cláusulas exigindo que um templo fosse construído em determinado período. O casal de doadores praticantes e monges ajudou na construção de um mosteiro que existe até hoje chamado Yokoji. Mas vamos à questão que Mestre Keizan propõe. É uma questão simples e real. Há uma ordem, a ordem da vida. Primavera, verão, outono e inverno. Ela compreende a ordem cósmica. É uma pergunta, né? Ela compreende a ordem cósmica? Será que ainda confundiria a totalidade de cada momento? O inverno é um período em si mesmo e a primavera um período em si mesmo. O inverno não se torna primavera, o desabrochar da flor, o canto do roxinol são a própria primavera. E assim como a neve é o inverno, o calor é o verão e no outono a lua é branquíssima. A monja responde do ponto de vista do absoluto, árvore sem sombra. Como falar de estações do ano? O que é essa árvore sem sombra? Quem reconhece a árvore de luz absoluta?
Qual é a Terra sem positivo ou negativo? Onde positivo e negativo se entrelaçam, como o pé da frente e o pé de trás ao de andar. Cada coisa tem seu valor intrínseco e está relacionada a tudo ou mais em função e posição. Vida comum se encaixa no absoluto como uma caixa à sua tampa. O absoluto trabalha com o relativo como duas flechas se encontrando em pleno ar. Trecho de um poema. Se tornou parte da liturgia matinal nos templos Soto-Zen. O mestre a chama para o relativo. E o agora? Agora é a presença absoluta, no momento absoluto. Reverência da monja consagra o momento de transmissão, como as duas flechas que se encontram em pleno ar. Ponta com ponta. Seria apenas a técnica responsável por esse encontro? Monja Sonin foi reconhecida como sucessora dos ensinamentos do mestre Keizan em 1323. Mais tarde se tornou a abadesa do convento em Tsuin, sem sombra de dúvidas. O Dhammapada versus Gêmeos sobre a mente. Não tardará muito e este corpo jazerá por terra, abandonado, sem vida, inconsciente, insensível, semelhante a um inútil galho seco. Mas não perecerão as consequências de seus pensamentos. Os bons engendrarão boas ações, e os maus engendrarão más ações. Qualquer que seja o mal que alguém faça a quem odeie, ou entre si façam dois inimigos, maior mal é o causado pela mente mal dirigida. Nem pai nem mãe, nem parente algum nos fará tanto bem quanto a mente bem dirigida. Carlos Castanheda, um trecho de Uma Estranha Realidade. Os olhos de um homem podem desempenhar duas funções. Uma é ver a energia enquanto flui no universo, e a outra é olhar as coisas neste mundo. Nenhuma dessas funções é melhor do que a outra. Entretanto, treinar os olhos apenas para olhar é um desperdício desnecessário e lamentável. Pensamento para aspirantes ao caminho espiritual. Sirihan. Já que todas as verdades pertencentes a uma pessoa são realizações nela mesma, elas devem ser parte de nós mesmos, do nosso ser realizado. Meditações e excertos das cartas dos mestres de sabedoria. É um trecho da carta do mestre Kuthumi. Mesmo entre os homens ingleses de ciência, alguns já preparados para achar nossos ensinamentos em harmonia com os resultados e o progresso de suas próprias pesquisas, e que não se mostram indiferentes à sua aplicação às necessidades espirituais da humanidade em geral. Pode ser vossa tarefa lançar entre eles as sementes da verdade e mostrar-lhes o caminho. Então, vamos à nossa meditação de encerramento. Então, os pés bem apoiados no chão, respiração lenta e profunda, abdominal, língua no céu da boca, identificando a pulsação em alguma parte do corpo, identificando o calor que emana do centro do peito, vai se irradiando por todo o corpo. Olhos fechados, ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Muito bem, chegamos ao final. Espero que tenha sido útil, que possa te ajudar de alguma forma esse nosso momento de leitura, meditação, e que os méritos dessa prática possam se estender a todos os seres. Nos vemos na próxima. Um grande abraço.